Bem, a primeira coisa a minha experiência educacional começa com uma atividade voluntária na década de 70, né? Eu fui jornalista de formação, né? E à noite, no Rio de Janeiro, eu dava aula nas comunidades, em uma das comunidades do Complexo Alemão, né? Por iniciativa nossa e de uma entidade educacional ligada à igreja. Era um curso de alfabetização de adultos. E a segunda formação acadêmica, eu sou mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo. E, ao mesmo tempo, né, fiz um curso inacabado de literatura hebraica, português hebraico. Pois é. Depois fui dar aula como professor de cursinho, dei aula no cursinho da Poli, durante alguns anos, lá em São Bernardo, depois aqui em São Paulo. Isso também me deu uma experiência muito boa na área, né? Eu dei aula no cursinho da Poli como professor de redação, né? Mas na sequência ainda, eu fui convidado a participar de um projeto novo que tinha como educador de rua, né? Feita pelo primeiro governo do Franco Montoro, em 86. E essa experiência de pegar a molecadinha na rua e levar para uma escola oficina, que começou a transitar, foi um projeto piloto feito aqui em São Paulo. Isso também foi me dando, foi consolidando em mim os meus princípios, sabe? Quer dizer, primeiro que eu via muita criança negra. Antes eu estava vendo homens negros, jovens negros, crianças negras na rua, né? Dormindo na rua, né? Sendo estupradas na rua. Quer dizer, isso vai de alguma maneira, vai te constituindo um currículo pessoal muito, além de rico, muito difícil de alguém te dobrar para posições diferentes das suas, né? Porque você está vivenciando histórias dramáticas, né? Eu vi aluno meu morrer, né? Em experiências educacionais. Eu vi lá na escola oficina. Então, sempre trabalhei na perspectiva de ensino da língua com a língua viva, trabalhando objetivamente. Isso foi me dando segurança e eu fui chegando nas escolas de classe média, né? Primeiro foi a Caravelas, não, primeiro foi Santa Cruz, né? Eu dei aula no Santa, no EJA do Santa Cruz, que ficava na boca da favela. Quando eu comecei no Vera, eu fui o primeiro professor de língua portuguesa lá no ensino médio, né? E comecei a ter 26 aulas. Fizeram uma carga fantástica. Para mim também, né? Além de eu ganhar mais, eu trabalhava muito. Era uma coisa assim. Mas uma coisa puxa a outra. O primeiro grupo de professores do Vera era nata, porreta. Assim, fantástico. Eu não tenho... Eram companheiros, assim, com uma competência política, visão política de mundo, todos com muita experiência política. Todo mundo lia muito, discutia muito. Quer dizer, eu estou falando aqui, estou vendo nomes como Nilo, Bigode e outras pessoas, Maria Lídia, entendeu? Estou vendo outras, a própria Ana. E a gente conversava muito, assim como eu estou falando com você, a gente ficava trocando altas horas de papo. Ao invés de fazer assessoria, ela deixava eu falar, e aí, pô, eu ia em frente. Mas ela deitava e rolava, porque eu dava tudo para ela que tinha feito a sala de aula. E aí depois, essa indicação apareceu no ano seguinte, basicamente, foi em 95. Exatamente isso, o ano seguinte. E eu estava lá no Equipe e no Paulo Freire. E a gente fez isso de uma forma, a minha entrada lá, esse primeiro grupo de professores do ensino médio, que a gente estava ajudando a pensar a formação do ensino médio. Quer dizer, a gente apresentou o currículo, aí teve um grupo grande de professores, os primeiros professores, que 6 meses antes, 6 meses antes, não, no início do ano 95 a gente começou, foi trocando ideia aqui, ali, aparando arestas, e depois começamos a ter reuniões regulares com a Maria Lúcia e Deival, para traçar um quadro curricular, como seria, o que a gente achava, conversa com várias pessoas, especialistas, outros, filósofos, pedagogos que vinham da USP ou de outros lugares, para constituir um currículo sólido, né? Eu acho que isso o Vera sempre teve preocupação, né? De não entrar de qualquer jeito numa experiência. Eu acho que isso é também muito, muito importante. E ao mesmo tempo deu para a gente também uma ampliação na formação de cada um. E todos tinham uma experiência acumulada muito grande. Então isso fez isso fez a diferença.
fez seleção, era um grupo de professores, assim, que se dava orgulho, né? A maioria tinha pós-graduação, né? Eram pesquisadores em si, e tinham conhecimento de realidade, da realidade, né? Essa situação toda, com relação ao ensino da língua, me proporcionou, como eu falei, o uso do livro do Luiz Roncari, né? Que era um básico, os clássicos da língua portuguesa. Eu sempre achei que era importante trabalhar com classe. A gente, dependendo dos alunos que vinham, dos grupos que vinham do oitavo depois do nono ano, a gente fazia pesquisas. Então, não é que os alunos não tivessem acesso à gramática, não. Eu usava a gramática como um elemento de pesquisa. Então, por exemplo, vamos trabalhar concordância. Por que a gente tem que fazer concordância? O que é concordância? E tinha toda uma discussão, tá? Então vocês agora vão para a biblioteca, tá? Peguem as gramáticas e produzam uma paráfrase sobre concordância que tenha imagens. Eu quero que vocês mostrem isso por imagem. Eu sempre procurei trabalhar com todos os recursos disponíveis. Fundamentalmente, assim, se eu trabalhasse aqui, eu não daria aula em sala de aula, entendeu? Senta lá, cada grupo fica no canto, papai, e eu ficava rodando. Os alunos adoram isso, né? E você cria uma situação de aula, é só você pensar para a coisa não virar animação sem sentido, né? Os alunos não iam, não. Eles iam com um caderno com uma indicação do que fazer. Então eles ficavam espalhados pela escola, não só dentro da biblioteca, mas na escola inteira, né? E eu ficava rodando. Então muitos alunos tinham noção que não estavam tendo aula, né? Aí quando acabava a aula, eles estavam e vinham, o que vocês fizeram? Fizeram ter mais uma aula para acabar. E na próxima aula não é só acabar e apresentar o trabalho. Então todo mundo tinha que apresentar um trabalho sobre concordância, sobre o uso dos porquês, coisas e tal, mas dentro de um contexto necessário. Não era uma coisa que eu ia para o quadro e falava isso. É fácil assim, não. Porque parece que o conhecimento não foi construído, né? Parece que ele surge na frente do aluno. Olha, a minha saída foi tranquila, né? Foi tranquila. Ela foi tranquila. Primeiro que eu tinha, é isso que eu estou te falando, eu tinha consciência de que eu não tinha nascido no Veracruz. Portanto, eu ia ter um momento para sair. Isso é um dado que eu acho que todo trabalhador tem que ter com relação ao local de trabalho. A outra coisa é que muitas das coisas que eu vivenciei lá no Vera, muitas delas eu participei da luta para tê-las. Mas, de qualquer forma, eram coisas que eu fazia, né, na escola e que me davam um certo prazer. Inclusive, trabalhar na escola me dava prazer. Não era uma coisa que dá prazer porque eu trabalho no Vera e o Vera paga bem. Eu tinha alunos muito interessantes, né? Majoritariamente muito interessantes. Pouquíssimos problemas. Que eu me lembro, eu nunca tive problema sério com os alunos. Eu nunca tive sério, sabe? Aquela coisa de... Não. Claro que, pessoalmente, você fica um pouco tocado, né? Porque, querendo ou não, você vai deixar de fazer uma coisa, né? Que você gosta de fazer também. Mas também reconhece que já deu, tá legal, tudo bem, para mim tá legal. Isso foi recentemente com a criação do Grupo Travessias, né? Que foi um grupo de ex-alunos, que a própria Regina colocou em contato comigo, e que foram se articulando para ter maiores números de negros na escola, que eu achei fantástica a ideia, porque eu tinha começado um processo na escola de ver como tinha sido a aplicação da Lei 10.639 em toda a escola. Então eu conversei com todos os professores da escola, mas eu entreguei esse estudo mostrando um certo conhecimento, todo mundo conhecia, mas poucos aplicavam, né? O que é o perfil das escolas brasileiras com relação a essa lei que obriga todas elas a trabalhar a história da África e cultura afro-brasileira indígena, né? E que esse ano está completando 20 anos. Isso tudo ajudou a que surgisse uma massa crítica de ex-alunas que viraram mães da escola e que começaram a pensar numa forma de mudar um pouco o perfil do alunato de Vera, mais pequenininho até chegar lá em cima, colocando crianças negras. E eu achei a proposta muito boa, né? Eu fui discutir com elas, na verdade, a maioria é mães, e depois
Participei do grupo delas e desse grupo Travessia. Me convidaram para ser um assessor, né? E, claro que eu não aceitei, porque concomitantemente o Vera Cruz tinha convidado a minha filha para ser assessora. Né? Não precisa ser muito inteligente para perceber que isso aí não ia dar certo. Então, e eu estava falando, né, dessa construção nova que a Associação Travessias teve. Eu achei de uma importância legal, de uma importância muito grande. E eu acho que meio que sem querer, né? Eu sei que houve entreveros na relação, mas ao assumir o projeto Travessias, eu acho que a escola fez bem. Né? Fez bem, que era a escola que tinha que assumir isso. Né? Por mais que tenha sido uma iniciativa que começa também na escola mais com mães, né? OPS, né? Como outras escolas vêm fazendo, com certeza o caminho era esse. A escola que tem como instituição que assumir esse processo, até porque as mães saem da escola com seus filhos e a escola permanece. E a escola é a estrutura que vai ter que pensar isso de forma honesta, lá desde a patotinha pequenininha até chegar no terceiro ano colegial. E ela que tem essa visão, digamos, de unidade mais bem articulada. Então, também isso foi uma coisa interessante, porque também isso me fez poder avaliar minha presença na escola. Eu quero dizer que eu não fiz sozinho isso, tá? Quer dizer, eu acho que eu tive uma boa contribuição, mas os outros colegas professores não interferiam de forma negativa, atrapalhando, me enchendo o saco, e as coisas que também, muito pelo contrário, a gente muitas vezes trabalhou junto, discutindo coisas, professor de matemática, professor de história, eu e Ana trabalhávamos muito essa questão, né? Os outros professores de história posteriormente também, professor de geografia, todos os colegas, biologia, química, a gente procurava sempre estar eu sempre procurei isso, porque eu também queria entender formas fora da área de ciências sociais que pudessem nos abordar essa questão racial, né, na luta antirracista, e que estivesse dentro do conhecimento específico de cada disciplina. Então, essa experiência dentro da escola, de alguma forma, me contemplou, né? E também se contemplou com isso.